Fala família, Paulinho chegando por aqui para mais um vídeo, para mais um bate-papo na verdade, né, aqui no nosso canal. E hoje o tema é polêmico sim, eu sei. Eu não sei como você vai interpretar isso, né, mas é isso. Hoje nós vamos falar a respeito de por que pessoas de fé ainda não prosperam, têm suas vidas travadas financeiramente. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, não sei se você vai querer ficar por aqui, mas se ficar, certamente você vai sair daqui muito bem esclarecido, beleza? Então, vamos junto para mais esse vídeo, para mais esse bate-papo, porque certamente tem muita coisa que vai explodir a sua cabeça vindo por aí. Eu sei que esse é um tema bem polêmico, né? E quando a gente fala, né, poxa, por que pessoas que professam a fé, pessoas que creem em Deus, né, jejuam, moram, pagam o preço, né, essa é uma expressão ainda muito usada, né, pagam preço, sabe, para vencer na vida, para avançar, prosperar, mas nada acontece, parece que a vida dessas pessoas não muda, não destrava, não rompe. Você conhece pessoas assim? Você conhece alguém assim? Eu conheço um monte, felizmente, né? Eu falo infelizmente porque, sim, eu acredito que nós cristãos, detentores do conhecimento milenar, da sabedoria milenar, detentores do conhecimento da palavra de Deus, sabe? Aquela palavra que Deus usou lá no início, né, para criar todas as coisas. A Bíblia diz, né, lá no princípio de tudo, né, no livro da Gênesis, Deus, que a terra era um caos, estava um caos, mas Deus, pelo poder criador da sua palavra, ele veio falando, haja isso, haja aquilo, haja divisão entre terra e mar, né, a parte seca, a parte molhada, haja peixes, haja répteis. Ou seja, Deus ele usou o poder criador da sua palavra, essa mesma palavra que a gente tem na mão, sabe? Para criar todas as coisas. E muitas vezes, né, as pessoas professam essa fé, estão nas igrejas aí de domingo a domingo, culto a culto, mas as suas vidas não destravam, na verdade, né? Então, assim, tem algo errado, não é possível, sabe? Outro dia mesmo eu estava conversando com o meu pastor a respeito dessa situação, né? E falando com ele, né? A gente compartilhando algumas coisas do porquê que muitas vezes, né, a vida das pessoas não destravam. E aí nós chegamos à conclusão, né, de alguns pontos e eu quero compartilhar alguns desses pontos que nós chegamos aqui também, para que de repente, se você se encaixe nessa condição, se você se vê nessa situação também, por que não, né? Você possa botar em prática, né? Ou pelo menos olhar com mais cuidado para essa área e assim retomar o caminho das realizações na sua vida. Afinal de contas, o intuito, o propósito aqui é esse, tá? Não é para trazer peso, julgo, não. Pelo contrário, é para trazer luz, clareza, né? A, de repente, algum ponto, alguma situação que você possa não estar enxergando e por não enxergar, a sua vida esteja aí travada, tá? Mas eu quero começar lançando essa pergunta. Por que é que será que a vida das pessoas, pessoas de fé, homens e mulheres de Deus, temente a Deus, servos do Senhor, íntegros em toda a sua vida, eu conheço pessoas assim, mas as suas vidas financeiras não rompem, vivem travadas, sabe? É um negócio assim bem, poxa, difícil, né, de se entender, mas existe uma explicação, existe uma resposta, e eu quero trazer alguns pontos aqui para vocês, então, sem mais delongas, né, vamos a esses pontos. O primeiro ponto é que muitas vezes as pessoas, né, ou essas pessoas, elas até têm fé, mas é uma fé passiva e não uma fé ativa. Como assim, Paulinho, fé passiva? Fé passiva é aquela fé apenas nominal, sabe? Que é uma fé que professa, mas não age. É uma fé que tem o poder de falar, mas não te leva a agir. E todos nós sabemos, né? Não me falha a memória aqui, o apóstolo Tiago, ele nos deixou escrito, né, que a fé sem obras é morta. Eu creio que seja Tiago, né? Se não for, você viu esse vídeo aqui, comenta aqui embaixo, se não foi Tiago ou foi João. Foi um desses dois, né? Mas, ou seja, né, a gente vai entender que muitas vezes as pessoas não desfrutam, sabe, de uma provisão, de uma prosperidade, porque elas até têm fé para um rompimento nessa área, né? Mas uma fé passiva, uma fé de apenas crer, não uma fé que as leva a agir. A gente tem, por exemplo, né, aquele servo que recebeu um talento. A Bíblia diz, na história bíblica vai dizer que o Senhor daquela terra distribuiu
para 3 servos, né? Um 5, outro 2, o outro 1 talento. O que recebeu 5, ele trabalhou, multiplicou. O que recebeu 2, né? Da mesma forma. Porém, o que recebeu 1 talento, ele enterrou aquele talento, ao invés de ter um multiplicado. E aí a Bíblia diz que quando o servo, o senhor da terra, né? Dos talentos ali, voltou e foi prestar conta, né? Ele não gostou da atitude daquele servo, e porque ele, com medo, ele enterrou o talento, até o que ele tinha foi tirado dele, né? Ou seja, ele ficou sem nenhum. Então a gente vê que existem pessoas, né, que até professam a fé, conhecem os seus senhores, mas não multiplicam os talentos, não exercem aquilo que esse Senhor, aquilo que Deus, né, que é esse Senhor, que é o nosso Pai, e com certeza Ele deu talentos a todos. De repente você pode olhar, poxa, mas eu só tenho 1, multiplica esse 1, poxa, o outro ali do meu lado tem 10, né? Poxa, para de olhar para a grama do vizinho e foca na sua grama, vai trabalhar, vai regar a sua grama, vai, sabe, adubar ela para que a sua grama, para que o seu talento possa multiplicar também. Então é muito comum a gente ver pessoas assim, que não trabalham, não multiplicam os seus talentos e, consecutivamente, por não multiplicarem, não desfrutam de um rompimento, de um avanço, de uma provisão e prosperidade nas suas vidas. Fala para mim aqui, você conhece porventura alguém assim? Eu poderia pontuar aqui umas 5, pelo menos. Eu tô falando isso com vocês porque eu também já fui essa pessoa, né? De não olhar para mim, sabe? De não olhar para aquilo que Deus já colocou aqui dentro do meu coração, já colocou dentro de mim, ficar olhando para o lado de fora e, em olhando para o lado de fora, não multiplicar aquilo que Deus já havia colocado dentro, sabe? Certamente você tem algo de Deus aí dentro de você. Tem algo que o Senhor olhou e falou, não, isso aqui eu vou dar esse talento, vou dar esse dom aqui para o meu filho, para minha filha, e ele vai multiplicar isso aqui. E multiplicando, ele vai romper, ela vai prosperar, vai avançar nessa vida. Entende? Então você pode até não ter descoberto o que é que você tem de talento, mas certamente você tem porque Deus já colocou aí dentro de você. Tá? Então o primeiro ponto é esse, fé passiva. Isso certamente é um dos fatores primordiais para que as pessoas não rompam. Mesmo as pessoas de fé não rompam, não prosperem nessa vida. Mas, em nome de Jesus, você vai sair daqui desse vídeo diferente, né? Se você se enquadrou até aqui, pode ter certeza que você vai romper a partir de... Segundo ponto pra gente é uma mentalidade errada, sabe? A pessoa que crê errado. Muitas vezes as pessoas até conhecem Deus, né? Como eu falei aqui, são pessoas que jejuam, que oram, pagam, até conhecem Deus, sabe? Mas tem uma mentalidade errada, né? E pelo fato de terem uma mentalidade errada, elas creem errado e agem errado. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:2, que é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia, é: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, ou seja, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus, como um pai bondoso, ele quer ver os seus filhos passando perrengue? Eu pergunto isso para você, eu falo muito disso nas nossas reuniões de célula, né, quando eu estou pregando, quando eu estou conversando com alguém, eu falo muito a respeito disso, porque a Bíblia vai dizer que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial nos dará todas as coisas. Tá entendendo? Então a vontade de Deus para você é que você sim prospere, é que você avance, que você rompa na sua vida, que você cresça, multiplique, entende? Porque Deus sabe, se a bênção chegar, se a provisão, a prosperidade chegar na sua vida, ela não vai parar só em você, ela vai alcançar muitas outras pessoas. Pelo menos comigo é assim. E eu tenho um testemunho para compartilhar com vocês. Houve uma situação que ocorreu comigo há uns tempo atrás, no ano passado, acho que foi no meio do ano passado, no início do ano passado, isso, 2025. A gente estava passando, né, por uma situação meio apertada ali, um momento meio apertado financeiro. Mas aí do nada, né, chegou uma mensagem no meu telefone aqui, né, um irmão pedindo uma oferta, tal, para ajudar a pagar o aluguel dele, aquela coisa toda. E eu assim, né, sem ter muito,
Ainda assim, eu peguei e tirei, né, um valor ali, pum, mandei para ele, né, eu fiz um Zelle para ele, a transferência. Aqui na América é Zelle, né, que chama, pum, você faz. Aí no Brasil é o Pix. Mandei um Pix americano para ele, de um determinado valor. Mesmo assim, sem estar muito folgado, né, estávamos meio um pouco apertados. Mas ainda assim nós semeamos. Sabe o que aconteceu? 3 dias depois eu recebi uma mensagem do meu advogado, lá no Brasil, né, que eu tinha uma ação coletiva, lá do Brasil, que tinha saído e eu nem sabia mais, isso já tinha 6 anos atrás. Sabe quantas vezes deu a mais do valor do que eu tinha feito? 1000 vezes a mais. É um negócio assim de louco, né? Só Deus mesmo para fazer. Deu 1000 vezes a mais, não foi 10 vezes, 100 vezes, foi 1000. Eu vou repetir, 1000 vezes a mais do que eu tinha ofertado, do que eu tinha lançado, né, de semente na vida daquele irmão. Deus fez, sabe, a crescer sobre a minha vida. Entende? Então vocês vão ver que muitas vezes a gente não rompe por causa de uma mentalidade errada, de uma mentalidade escassa, né? Poxa, o pouco que eu tenho, se eu der, eu vou ficar sem, vai me faltar. Ou não, né? Eu tenho que reter, né, o que eu tenho. Não. A gente precisa crer certo. A gente precisa, sabe, acreditar certo. E crendo certo, acreditando certo, a gente vai agir certo. E em agindo certo, os resultados virão. Então, muitas pessoas não prosperam porque elas deixam, sabe, de renovar a sua mente, achando que, não, eu não posso fazer porque eu não tenho condição, eu tenho pouco e se eu, do pouco que eu tenho, né, se eu der, ou se eu plantar, se eu semear, se eu lançar, vai me faltar. Ou seja, elas estão crendo errado. Porque a Bíblia nos diz, né, o apóstolo Paulo, ele nos diz que aquele que dá pão para comer e semente para os que semeiam, aumentará a vossa sementeira. Ou seja, existe um nível, sabe, em Deus, em que eu e você vamos escolher se nós apenas queremos receber pão para comer, para nos alimentar, ou se nós vamos, além do pão, né, para nos alimentar, nós vamos também querer receber sementes para semear. E sabe qual é o segredinho aqui? Quanto mais você semeia, mais semente ele te dá. Vou repetir. Quanto mais você semeia, mais semente Deus te dá para semear. Pegou esse hack aqui? Então tem muitas pessoas que estão travadas nas suas vidas por conta disso. Jejuam, oram, pagam o preço, mas não são generosas no semear, né? Não são abençoadoras, querem só para si, querem reter só para si. E aí Tiago, agora eu tenho certeza, ele vai falar que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Ou seja, nas vossas próprias, nos vossos próprios prazeres, né? São as pessoas que só pensam em si, né? Então essas pessoas também certamente não vão prosperar. Eu espero que você não seja uma dessas. Ok? O terceiro princípio aqui para nós, dos 3, né, que eu gostaria de trazer hoje, compartilhar com vocês, de fato, né, são pessoas que não seguem princípios. E quando eu falo princípios, entenda uma coisa, Deus é um Deus de princípios, e princípios que forem estabelecidos por Ele jamais serão quebrados por Ele. Você pode até quebrar, eu posso até quebrar, nós podemos até quebrar princípios, mas Deus não quebra. E eu posso te dar uma orientação aqui, jamais quebre um princípio estabelecido por Deus, porque quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. É assim que acontece. Então, você quer ver aqui um princípio? A respeito de finanças, dízimo é um princípio estabelecido por Deus. Aí tem muitas pessoas, né, religiosas, que vão falar, não, mas dízimo é da lei. Me prova na Bíblia que dízimo é da lei. Não é da lei, porque umas pessoas, né, quando vão falar disso, se apegam lá em Malaquias. Está lá em Malaquias 3. Sabe, as pessoas se baseiam nisso, não é da lei. Não é. Quem estabeleceu o princípio do dízimo foi Abraão, antes de Moisés ainda, entende? Antes da lei. Então, ou seja, dízimo, né, é você devolver, você trazer ao Senhor, sabe, ao sacerdócio, né, ao sumo sacerdote, no caso é o Senhor, né, sobre as nossas vidas, está antes da lei. Ou seja, foi um princípio estabelecido por Deus. Então as pessoas quebram um princípio, mas não querem ser quebradas por ele. Não vai.
Pessoas que não exercem o princípio da generosidade. A quem muito dá, muito será dado. Tem um Provérbios que diz o seguinte: a quem lhe retém, né? A quem retém mais do que lhe é necessário, esse empobrecerá. Mas a quem dá generosamente, esse prosperará. Você está entendendo? Então, assim, a gente vai ver que no final das contas, né, todos nós sabemos dos princípios, todos nós sabemos da palavra, todos nós sabemos dos meios. Porém, nem todos querem caminhar, nem todos querem proceder, né, conforme o que está escrito. Nem todos querem dessa generosidade. E aí, por consequência, são quebrados, né, pelo princípio. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas eu quero acreditar que, por mais que possa ser confrontante esse vídeo aqui, confrontador essas verdades que nós estamos falando e trazendo aqui, a ideia é para essa mesma, porque a libertação, sabe, ela não vem com tapinha nas costas, né? As cadeias, sabe, não são quebradas com a afirmação do que você está vivendo, porque de repente, na situação que você está vivendo hoje, é uma condição de escassez, de limitação, né? De muito, sabe, as coisas muito regrada. E não é isso que Deus tem para você. Para a liberdade Deus nos chamou, para a abundância Deus nos chamou, para a provisão e prosperidade, para a generosidade Deus nos chamou. Deus nos chamou para a riqueza, vou falar isso. Deus te chamou para a riqueza. Você nasceu para ser rico. É verdade. Entende? Quando eu falo que você nasceu para ser rico, não é só rico de espiritualidade, de bênção, de amizade, de alegria, de felicidade. Não, rico de dinheiro. Porque em você sendo rico, essa bênção não vai parar só em você. Entende? A partir do momento que você entender esses princípios e não apenas entendê-los, né? Mas aplicá-los. Pois é a aplicação que vai fazer a diferença na sua vida. E aí então, né, para a gente caminhar para o encerramento desse vídeo aqui, eu quero te lançar algumas perguntas aqui. Aonde foi nas suas emoções que o cumprimento dos princípios pararam? Porque, como nós já falamos aqui, sabe, você conhece os princípios, você pode conhecer, você pode saber, mas se você não aplicar, se você não cumprir, de nada adianta. De nada adianta, sabe? Porque o reino espiritual, né, ele não é regido pelo conhecimento que você tem dele. O mundo espiritual, o reino espiritual, ele é regido pelas ações, pelas atitudes, pela prática da fé que você tem. E a fé, ela vem pelo ouvir o que é a palavra, ou seja, ela vem pelo conhecimento que você tem. Entende? Então, aonde parou? Você tem se deixado levar pela emoção, né, pela descrença, pela falta de fé, de que se você, de repente, hoje, do pouco que você tem, você semear, vai multiplicar? É como aquela viúva lá no caso de Elias, né? Elias chegou para ela, o que tem? Ah, meu senhor, só tem aqui, ó, um punhado de farinha, um pouquinho de azeite lá, que eu vou fazer tô pegando aqui uns gravetos, vou fazer um bolinho aqui pro meu filho e nós vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais nada. Aí a Bíblia diz que Elias vira para ela e fala, ó, faz o seguinte, vai lá, faz o bolo e traz primeiro para mim, ok? Que loucura, cara! Vamos lá. Responde aqui para mim, se você estivesse na condição, na posição daquela viúva, o homem de Deus, o profeta de Deus chegasse para você e falasse isso: ei, o pouco que você tem, lança aqui aos meus pés, semeia primeiro na minha vida. O que é que você faria? Você iria ofertar na vida do profeta, do homem de Deus? Ou você iria falar, não, isso aí não é a voz de Deus, esse cara aí não é homem de Deus não, isso aí é o lapiroto, capiroto lá, o inimigo, né? Que veio aqui, enviou ele e está querendo tomar o pouco que eu tenho, o resto que eu tenho. O que é que você faria? Sabe por quê? Porque no caso daquela viúva, a oferta que ela fez, do último que ela tinha, mudou a vida dela. Ela fez conforme aquele profeta havia feito. Aí o profeta, ela voltou, trouxe o bolinho para o profeta faz o seguinte, volta para sua casa, ok? Entra dentro da sua casa lá, pega lá as botijas todas lá,
né, começa a deitar azeite, né? Porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija também não vai. E a mulher viveu o resto da vida. A mulher viveu o resto da vida com o pouco que tinha. Imagina só que loucura. Entende? Então muitas vezes a provisão, a prosperidade não está chegando na sua vida. É porque você está, você está, com a mão aqui, uma morrinha, você está daquelas pessoas que apaga a luz com a mão fechada. Já ouviu falar? Apaga a luz aí pra minha pessoa, vai lá e faz assim, pup. Apaga a luz com a mão fechada, não abre a mão nem para apagar a luz, nem para cumprimentar os outros. Aperta a minha mão aqui, aperta aí, toma aí. Entende? Então não vai romper, não vai mudar essa situação. Mas em nome de Jesus, eu estou liberando essa palavra aqui. A partir de hoje a sua vida muda. A partir de hoje a sua vida muda, porque esse conhecimento, essa palavra, esse vídeo aqui chegou até você, não foi por acaso. Não foi assim do acaso, caiu de paraquedas aqui. Não, se chegou até você e você está aqui até agora, meus parabéns. É porque realmente você entende a sua condição e você quer mudar a sua situação. E sabe qual é a primeira coisa que eu e você precisamos para mudar qualquer situação das nossas vidas? Clareza, revelação da condição e da situação que nós estamos vivendo. Posso te falar uma coisa? Você não nasceu para passar perrengue. Deus não te colocou nesse mundo para você viver uma vida regrada, apertada, sabe? Sonhando muitas coisas, mas não tendo condições de realizar os seus sonhos. Ei, você é filho, você é filha de Deus. Como filho e como filha, você é herdeiro e herdeira de Deus. Logo, você tem direito a tudo. Você tem direito ao reino. Você tem direito, sim, à abundância, à provisão e à prosperidade. Entende? Mas esse é o princípio. A quem muito semeia, mais lhe será dado para semear, entende? Então que sobre a sua vida você possa entender isso e começar a praticar esse princípio também. E aí pra gente então já encerrar esse vídeo, eu quero... Não sai ainda não, que eu quero deixar a seguinte reflexão aqui para você, pra gente encerrar. Uma fé que não gera atitude é uma fé morta. A Bíblia diz, né, que a fé sem obras é morta. Eu sei que você tem fé. Eu sei que você crê em Deus. Eu sei que você ora, eu sei que você jejua, eu sei que você paga preço, mas muitas vezes a sua vida não tem rompido, né? Tá travada, sua vida financeira está travada e não é isso que Deus quer para você. Pelo contrário, Deus quer te ver abundando, prosperando, avançando nessa terra. E aí eu preciso compartilhar com você que uma fé que não gera transformação de vida é uma fé que precisa ser revisada. É uma fé que precisa ser olhada com cuidado, com carinho, porque o mundo espiritual ele não move por lágrimas, ele não move por palavras, ele não move por pensamentos, por intenções, ele move por fé, por ação, né? E aí com base nisso que nós estamos falando aqui, eu quero te desafiar a declarar, se você entende que essa é a sua condição, que essa situação que você tem vivido hoje, você quer de fato mudar essa situação. Nós sabemos do poder da palavra, nós sabemos do poder que a palavra tem, nós já falamos isso aqui no início do vídeo. Eu quero te desafiar, você vai escrever aqui o seguinte: a minha fé, a partir de hoje, vai gerar frutos. A minha fé vai gerar frutos. E eu tenho certeza que a partir disso a sua vida vai mudar. A sua vida financeira vai mudar. É o que eu desejo para você, é o que eu profetizo sobre a sua vida, é o que eu declaro sobre a sua vida, porque é o que tem acontecido na minha vida. É o que tem, graças a Deus, acontecido na minha vida. E eu sei que da mesma forma que eu tenho experimentado disso, você também pode experimentar. E você não apenas pode, mas você vai experimentar em nome de Jesus. Você crê? Você toma posse dessa palavra? Se inscreve aqui embaixo o que nós acabamos de declarar aqui. Tá bom? Então é isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas era isso. Eu precisava vir aqui e liberar essa palavra sobre a sua vida, porque 2026 começou agora e você pode fazer de 2026 o melhor ano da sua vida. Tá bom? Se você deseja, né, ser parte de uma comunidade que está crescendo com propósito aqui no YouTube,
né? Muitos canais estão crescendo, mas sem propósito. Não, aqui nós falamos de vida de Deus, fé e propósito. Se inscreve aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha aí, deixa o seu gostei. Fazendo isso você nos ajuda, você ajuda com que o algoritmo entenda que esse aqui é um vídeo relevante e mande para mais pessoas, para abençoar mais pessoas. Toque na setinha aqui também, envie para o grupo da família, eu tenho certeza que alguém lá precisa ouvir essa palavra, ok? Fazendo isso você nos abençoa, da mesma forma que eu tirei meu tempo aqui para gravar esse vídeo, né, para te abençoar também. E nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.